Olá, pessoal. Professora Júnia Andrade, eu trouxe dicas sobre redação FGV. Um aluno me perguntou, num dos meus vídeos, ele falou o seguinte, que ele não sabe por que ele não se dá bem com este modelo de redação. Então eu trouxe um modelo de redação que eu acredito que eu vá responder, talvez, por que ele não se deu bem com esse modelo. Então, se você vai fazer prova de redação da FGV, tá aqui uma ótima dica, não interessa o seu concurso. Ah, meu concurso da educação, meu concurso da saúde, meu concurso não sei o quê. Não, gente, a banca traz atualidades. Então eu trouxe um assunto que muita gente alcança em vários concursos, né? Porque o assunto foi bastante discutido recentemente. E eu vou mostrar para vocês como que estrutura, tá? Quais são as duas grandes características da redação FGV para você criar a sua estruturação. Bom, primeiro você tem que reconhecer o seguinte: a FGV, normalmente, preste muita atenção que isso aqui é um segredão. O que ela faz? Ela costuma não trazer um tema único, mas costuma trazer muitas perguntas num tema só. O problema é que o aluno custa captar essa estrutura, porque como a banca não faz pergunta de forma direta, ou seja, ela não usa assim, o ponto de interrogação, ela faz perguntas indiretas, mas são perguntas, tá bom? Então vamos ver, ó. Por conta dos problemas causados por falsos informativos, há uma pressão social constante para que haja algum mecanismo regulador de troca de informações nas redes sociais. Ponto. Primeiro, ela contextualiza. Então, ela vai falar o quê? Que há uma pressão, ela vai sempre mexer com algo polêmico, que há uma pressão por alguma coisa, num dado contexto e tal. E aí vem, é por tal razão que se questiona, por isso que é pergunta, é uma pergunta indireta, não tem este ponto de interrogação, mas há aqui perguntas indiretas. E o grande segredo é você enumerar quantas perguntas tem, tá? Você vai contar para mim quantas perguntas tem, tá bom? Então, o primeiro passo. Então, ó, é por tal razão que se questiona se a liberdade de expressão pode continuar sendo exercida no século XXI sem um marco regulatório que afiance. Então, ó, aí depois veio o E. Então, quer dizer, aqui você tem um questionamento. A liberdade de expressão pode continuar sendo exercida no século XXI sem um marco regulatório que afiance? Essa é a questão. Depois colocou E. Se no Brasil já não existem no rol legislativo pátrio meios reguladores dos efeitos do mau uso da liberdade de expressão. Então, duas perguntas. Então, não tem, olha só, não tem o ponto de interrogação, porque ó, é por tal razão que se questiona, que já deixa claro que é um questionamento, então você não precisa usar mais o ponto, tá? É chamada interrogativa indireta. Pessoal, foram duas perguntas. Grande segredo da FGV, responder essas duas perguntas onde? Na introdução. Às vezes a banca faz três perguntas, às vezes uma pergunta só, mas a questão é você já dar a resposta na introdução, tá? Então vem aqui e com bastante precisão, tente aproveitar o máximo que você puder palavra-chave do tema. Então vem aqui comigo, ó. Cumpre defender que é preciso considerar que o estabelecimento de um marco regulatório no século XXI, tudo que eu estou grifando aqui é o que está no tema, tá? Para afiançar a liberdade de expressão pode ser um mecanismo mais perigoso do que benéfico para a sociedade. Então deixou claro, a pessoa deixa claro que não concorda com a existência de um marco regulatório para afiançar a liberdade de expressão. Por exemplo, uma lei para controlar tudo que é dito nas redes sociais. É isso que quer dizer, tá? Esse entendimento decorre dos seguintes fatos. Já existem meios reguladores dos efeitos do mau uso da liberdade de expressão, ou seja, respondendo a segunda questão. Porque na segunda questão pergunta, no Brasil, já existem meios reguladores do mau uso da liberdade de expressão? Aqui já diz, já existem meios reguladores da liberdade de expressão. Então respondeu a segunda pergunta. E aqui trouxe um segundo argumento, ó. E o mais importante, é necessário que haja ampla liberdade de expressão, até mesmo para se lutar pelo respeito a outros direitos. Show! Veja bem, a banca faz uma pergunta central e mais uma pergunta. O que a gente fez com essas perguntas? Em uma, a gente transformou em tese, dizendo que não é necessário que haja um marco regulatório no século XXI para afiançar a liberdade de expressão. Vocês não precisam de mais uma lei, é isso que quer dizer, não precisa de mais um marco regulatório, mais uma lei para ajustar a liberdade de expressão. E aí, a segunda pergunta virou um dos argumentos. Ó, esse entendimento decorre dos seguintes fatos. Já existem meios reguladores dos efeitos do mau uso da liberdade de expressão. Então aqui eu já estou respondendo o segundo.
essa resposta aqui, na verdade, vai ser o meu primeiro argumento, tá certo? Para defender a tese de que não precisa ter outra lei, já tem lei, é isso que quer dizer, tá bom? Como a redação da FGV, gente, é curtinha, geralmente são redações de até 20 linhas, estourando 30, não é? O que é importante? Você criar mais um argumento. E mais importante, é necessário que haja ampla liberdade de expressão, até mesmo para se lutar pelo respeito a outros direitos. Então, a tese, o que é tese? Tese é o objetivo do texto. Não é preciso haver um marco regulatório, não é, para a liberdade de expressão. Então, tese. Não é preciso haver, não é, regulação da liberdade de expressão. Argumentos que vão defender essa tese. Argumentos de defesa. Na FGV bastam 2. O primeiro foi a resposta à segunda pergunta. Já existem meios de regulação. Já existem meios reguladores. E eu precisei criar um segundo argumento para defender minha tese. O quê? Que a liberdade de expressão precisa ser ampla, né? Para as pessoas continuarem lutando pelos seus direitos. Mas a liberdade de expressão precisa ser ampla. Precisa ser ampla. Não coube tudo aqui, mas tudo bem. Então, perceberam como é que foi organizada a introdução? Resposta objetiva é uma das perguntas do tema, transformada em tese. A outra pergunta você transforma em argumento. Se houver uma terceira pergunta, responda na forma de um segundo argumento. Se não houver terceira pergunta, crie um segundo argumento, tá? Isso tem que estar na introdução. Esse é o grande segredo, tudo bem? Depois você vai construir a redação normalmente, você vem pela ordem. Aqui você vai tratar, não é, da existência de normas que já regulam a liberdade de expressão. E aqui você vai tratar, não é, de que do fato de que a liberdade de expressão precisa ser ampla, para que as pessoas tenham acesso a outros direitos. Pessoal, um detalhe, a FGV não é exigente em relação a autores, tá? Ela não tem essa exigência. A FGV gosta muito de exemplo. Se você puder trazer exemplo para afirmar os seus argumentos, melhor, tá bom? Então vamos lá? Diante dos diversos abusos, até mesmo crimes cometidos em nome da liberdade de expressão, né? Aqui, vou fechar aspas aqui, porque isso aqui pode ser atribuído a terceiros. Juristas, políticos e boa parte da sociedade, né, desejam limitar, expressões que causam grave dano social. Quer dizer, existe uma pressão social para limitar a liberdade de expressão. Não obstante a validade dessa preocupação, ou seja, apesar de isso ser válido, você defendendo seu ponto de vista, é preciso considerar que o Brasil já possui arcabouço jurídico bastante consistente que criminaliza praticamente todos os discursos que usam liberdade de expressão para disfarçar o cometimento de crimes. Ponto. Então, quer dizer, você reconhece, a tal da contra-argumentação, você reconhece, existe uma pressão social pelo fim dos abusos que são cometidos no nome da liberdade de expressão. Aí você vem com a sua tese, fundamentando aqui, né, o seu primeiro argumento. É preciso considerar que o Brasil já possui um arcabouço jurídico bastante consistente, né, que vai criminalizar tudo que se faz no nome da liberdade de expressão para coisas erradas, tá bom? E aí, quando você afirmou isso aqui, é bom você trazer o quê? Um exemplo. Ponto. Recomece, nesse sentido, porque você continuou no mesmo sentido, né? Crimes de ódio, por exemplo, né? Contra crimes de ódio, por exemplo, a Lei Caô. A Lei Caô escreve-se mesmo, tá, gente? Que visa combater o racismo e toda forma de promoção e de propagação do nazismo. Quer dizer, que são ideias discriminatórias, de certo modo, tá? Então, veja bem. Aqui você trouxe uma espécie de contra-argumentação, validando uma vontade popular, mas você fez o quê? Você reforçou seu ponto de vista. E como que você reforça seu ponto de vista? Comprovando que você está certo, trazendo aqui um exemplo, tá bom? E aí você vem para o seu segundo argumento, coloca aqui um nexo de soma, de acréscimo, além disso, ademais, é preciso considerar que não se deve impor limites constitucionais ao exercício da liberdade de expressão,
Porque esse direito fundamental acolhe em seu bojo, quer dizer, né, no seu âmbito, uma série de outros direitos. Olha só, aqui é o segundo argumento, ó, e mais importante, é necessário que haja ampla liberdade de expressão, até para se lutar pelo respeito a outros direitos. Então, quer dizer, a liberdade de expressão traz consigo outros direitos. Isso permite que as vítimas de discurso de ódio, conforme elucida o jurista André Andrade, possam levar seus abusadores à justiça e exigir destes reparação em caso de dano. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Você entrou com seu segundo argumento, depois você trouxe, não é, um ponto de vista especializado para fundamentar o que você está apresentando. Veja bem, ou você traz um exemplo, ou você traz aqui um argumento de autoridade, foi o que aconteceu aqui. Gente, em concurso existe um erro muito comum de as pessoas começarem o parágrafo com autoridade, com terceiro, com informações de terceiros. Isso é errado. A gente só coloca essa autoridade aqui depois que a gente expôs o nosso ponto de vista. Por quê? Porque essa autoridade aqui só vai comprovar se eu estou certa, tá? É para isso que eu trago essa autoridade, para depois que eu expus o que eu falei, né, eu posso aqui trazer a comprovação se estou certa, tá bom? Bom, como a redação da FGV é muito curtinha, não dá para você ficar ampliando muito. Aí você já vem logo para a conclusão. Ó, logo, em que pese a preocupação quanto à multiplicação de discursos falsos, ou seja, por mais que as pessoas estejam preocupadas com a multiplicação de discursos falsos, injuriosos e distorcidos, é preciso preservar a liberdade de expressão, ou seja, você rebatendo sua tese, reafirmando sua tese. Além disso, o que se sugere para reduzir o potencial de tais discursos é a formação de uma nova cultura voltada para a valorização da essência comunicativa e informativa do mundo virtual. Gente, o que essa conclusão ensina pra gente? Duas coisas. Reafirmar a tese e dar uma sugestão de melhoria, uma sugestão de valor, tá? Que a gente chama de valor, agregar valor. Hoje é muito comum em redação a gente defender alguma cultura, uma cultura democrática, uma cultura de defesa da diversidade, uma cultura de respeito, não é, à pluralidade social, qualquer coisa assim. Então, coloque sempre essa ideia na conclusão que isso vai te ajudar, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, curtam o vídeo. Querem estudar conosco? Embaixo desse vídeo tem toda a descrição para você nos procurar e conseguir um bom desconto e fazer seu curso de redação.